Ixi. Olá pessoal, meu nome é Felipe Souza, eu sou instrutor de cursos na Polo da Tecnologia e eu estou fazendo esse vídeo para falar sobre 3 dicas importantes aí para quem quer começar a trabalhar com manutenção de videogames, tá? Bom, é uma área muito boa, muito legal de trabalhar, mas tem algumas coisas que é necessário vocês saberem aí para quem está começando a trabalhar na área ou tem interesse de entrar na área de manutenção de games. Primeira coisa, galera, começa com as ferramentas que vocês têm, né? Ou seja, começa com o que tiver disponível para começar a trabalhar. Tem muita gente que eu vejo que às vezes para começar a trabalhar com manutenção de videogames, acha que você já tem que ter uma máquina de BGA, ou que você já tem que ter uma estação de retrabalho, você já tem que ter um ferro de solda. Mas assim, tem vários procedimentos que não são necessários ferramentas caras para poder executar. Então, por exemplo, se você tiver um jogo de chave, você já começa a fazer uma troca de leitor, uma troca de flex, uma troca de fonte, uma troca de pasta térmica, limpeza. Então, se você tiver um jogo de chave, uma pinça, né, uma pasta térmica boa, você já começa a executar alguns serviços de manutenção de games. Vocês não precisam de cara executar todos os tipos de serviços, né? Então, agora eu não tenho uma máquina de BGA para trabalhar com manutenção de videogames, não tem problema. Você pode se especializar, buscar conhecimento para executar os procedimentos, que isso daí é importante, né? Inclusive é uma das dicas. Mas pode começar com o que tiver disponível. Felipe, eu tenho um jogo de chave para começar a trabalhar. Dá para mim trabalhar com games? Como eu falei, você não vai conseguir executar todos os procedimentos. Tem vários serviços que dependem de máquinas de solda ou de ferramentas, às vezes um multímetro, por exemplo. Mas se você tiver disponível apenas um jogo de chave, você já consegue executar algumas coisas. Uma troca de leitor óptico, limpeza, então alguns serviços vocês já vão conseguir fazer. E aí com o tempo vocês vão adquirindo as outras ferramentas. Então, bom, eu fiz alguns trabalhos de limpeza, agora eu consigo comprar uma estação de solda ou uma estação de retrabalho e assim você vai equipando o seu laboratório. Para quem puder, lógico, começar com um kit já um pouquinho mais completo, ter uma fonte de alimentação, ter uma estação de retrabalho, ter uma estação de solda, lógico que você vai aumentar o leque dos aparelhos que você vai conseguir executar de procedimento na bancada, perfeito? Então, a primeira dica é comecem com o que vocês tiverem disponível ali e com o tempo vocês vão equipando o laboratório. Bom, a segunda dica é extremamente importante também, é vocês saberem que não vai ser possível executar todos os procedimentos, não é possível consertar tudo, não dá para arrumar todos os videogames, né? A maioria dos videogames dão reparo, mas tem vários aparelhos que chegam para a gente aqui no laboratório que infelizmente nós ficamos limitados aos procedimentos. Por exemplo, uma troca de GPU de um Xbox One. É um procedimento que não é possível fazer. Não é que não tem equipamento, ou não tem ferramenta, ou não tem conhecimento. É um procedimento que não se faz, não dá para fazer. Né? A GPU ela é linkada com a NAND, então eu teria que trocar mais peças. Ali é um tipo de procedimento que geralmente não é feito em laboratório. Então, se você pegar algum console, por exemplo, que alguma outra assistência mexeu e acabou danificando uma GPU, é um tipo de processo que você não consegue executar na bancada. Uma troca de driver de Xbox One, a gente pegou esses dias um Xbox One aqui no laboratório e não sei, foi para outro laboratório, foi para outra assistência, e na outra assistência eu acho que inverteram os drivers ou trocaram os drivers. A gente não estava conseguindo instalar o sistema operacional. A gente conseguiu fazer a placa ligar, mas a gente não conseguia instalar o sistema operacional, porque para instalar o sistema operacional do One, a PCB, né, que é a controladora do driver, é linkada com a placa-mãe. Então, na hora da instalação do sistema, é feita essa varredura, essa análise, e via que o driver e a placa-mãe não eram compatíveis. E assim, a gente não tem como trocar essa peça. Uma peça que é linkada com a placa-mãe. Então teria que buscar essa PCB lá na assistência técnica que possivelmente se inverteu o driver. Então é um tipo de processo que a gente não consegue executar aqui no laboratório. Às vezes falta equipamento, como na primeira dica eu indiquei. Então, por exemplo, você não tem uma máquina de BGA, você não tem uma estação de retrabalho. Então alguns serviços, infelizmente, vão ser limitados pela falta de equipamento. Então às vezes é falta de recurso, né? Às vezes é falta de equipamento e às vezes falta de conhecimento. Então, às vezes você não tem conhecimento para executar determinado procedimento.
Então tem alguns técnicos, por exemplo, que são bons em hardware, trabalham com manutenção de fonte, a parte de eletrônica em geral, mas tem dificuldades com a parte de software. Então, por exemplo, o desbloqueio de 360, ele não desenvolve no laboratório porque ele tem dificuldade com software. Isso não é um problema. É lógico que ele tem que buscar uma especialização para começar a fazer esse tipo de trabalho no laboratório, mas ele pode inicialmente terceirizar ou buscar uma parceria para executar esse tipo de processo. Então, a segunda dica que é extremamente importante a gente saber que nem tudo eu vou conseguir fazer no laboratório, nem tudo vocês vão conseguir executar no laboratório. Hoje o nosso laboratório ele é bem equipado, então nós temos máquinas de BGA, estação de trabalho, fonte de alimentação, multímetro, né, as ferramentas de última geração. Isso faz com que a gente consiga fazer muito mais aparelho do que outras assistências que às vezes têm uma limitação de ferramentas e de conhecimento também para poder executar os procedimentos, tá? E a terceira dica é buscar uma boa especialização. Essa não é uma área muito simples, é uma área que envolve muito estudo. Então, cada aparelho que eu coloco na bancada eu aprendo alguma coisa nova, está sempre saindo novos modelos ou os novos defeitos. Então, buscar uma boa especialização para que vocês se mantenham antenados no mercado, para que vocês consigam executar os procedimentos nos aparelhos aí da forma correta. É muito importante na hora de buscar essa especialização, se orientar para ver se o instrutor que vai ministrar para você essa orientação, ou que vai te passar de alguma forma essa orientação, ele realmente trabalha na bancada. Então, por exemplo, aqui na Polo, todos os nossos instrutores trabalham fazendo manutenção também, ou seja, não só instruir, não só dar aula. Eu, por exemplo, ministro o treinamento de games na Polo da Tecnologia, mas eu tenho um laboratório que presta serviço para outras lojas, então eu toco um laboratório também e fico a maior parte do tempo no laboratório executando serviços. Isso é extremamente importante porque eu me mantenho atualizado em relação à parte de equipamentos, ferramentas e procedimentos, entendo os defeitos que entram no dia a dia e a gente consegue repassar isso no treinamento. Então, por exemplo, o treinamento de games da Polo, a gente está sempre mudando ele, está sempre atualizando ele, colocando o que está mais entrando no laboratório, o que mais está acontecendo no dia a dia, beleza? Então a terceira dica é que vocês busquem uma boa especialização, com alguém que seja capaz aí de ministrar para vocês um treinamento com qualidade, com conteúdo bom, né, e eficaz. Também não adianta eu ensinar procedimentos que não vão ser utilizados no dia a dia e que consiga passar para vocês ferramentas, né, para que vocês consigam executar os procedimentos nos aparelhos, beleza? Então são 3 dicas aí para quem quer começar a trabalhar com manutenção de videogames. Eu acho importante a gente ver esse tipo de vídeo porque auxilia, né, para quem está querendo começar, beleza? Bom, pessoal, então é isso, obrigado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal que tem várias dicas aí que a gente pode passar para vocês. E se vocês quiserem informações sobre o treinamento, eu vou deixar o link do nosso site. Lá tem o conteúdo programático do treinamento de games da Polo da Tecnologia. Valeu!